Estou aqui nesse bate-papo com a Letícia Braga, minha querida atriz. Eu queria que você me falasse como é que está o seu mundo acadêmico, né? Como é que está a escola? Tá chata pra caramba? Porque o nosso filme A Menina Índigo tem uma crítica bem objetiva para as escolas muito caretas, né? Para as escolas tradicionais. A gente fez essa crítica e a gente optou por falar disso desta maneira. O modo de ensinar, ele não muda. Ele não mudou há 100 anos, né? A medicina, a arquitetura, as próprias leis, elas vêm se adequando, mas em muitas escolas ainda é o professor sentar em pé, os alunos sentados, o professor tacando a matéria. E como é que você Sim. vê isso hoje ainda? Então, com relação à minha escola, eu mudei de escola esse ano. Eu amo a escola que eu vivi na minha vida toda. Eu vivi 14 anos naquela mesma escola. Resolvi mudar agora por quê? Porque eu não gosto mais? Não. Porque eu só tenho mais 2 anos de escola. Eu quero uma coisa diferente. Eu já explorei tudo que havia lá para explorar. Agora eu quero ter uma outra experiência de escola, sabe? Que ali não era que tudo fosse fácil, mas é que era tudo muito acolhido, sabe? Era aquela bolha. Eu vivia naquela bolha. Eu vivia indo pra escola, ia pro trabalho e ia pra minha casa, tá bom? Eu vivia Como é naquela que bolha. você conciliava? Eu sei que a sua mãe e seu pai, eles têm um papel fundamental nisso, sua mãe mais ainda, né? Tá junto de você, mas como é que você conseguiu conciliar esses últimos 5 anos em que você gravou praticamente todos os dias e que você teve que estudar todos os dias, fora os períodos de férias, e ainda por cima você tinha projetos paralelos, né? Você tem a literatura, tem o musical. Não me surpreende se em algum momento você aparecer cantando, se em algum momento você aparecer dançando, não vai me surpreender em nada, né? Mas como é que era esse momento? Foram tempos difíceis? Sim, quando eu comecei foi um momento assim, para os meus pais, foi um momento de muita dificuldade. Como eu era pequena e também estava começando, eu não via muita dificuldade, entendeu? Porque eu sempre fui uma aluna mediana, nunca tive problema escolar. Então, o que eu fazia? Eu não tinha mais aquele tempo em casa. Mas você não tem noção do como eu odiava aquele tempo em casa. Eu literalmente tinha tanta coisa na minha imaginação que eu queria botar pra fora, mas eu não podia. Então, quando eu comecei a trabalhar e tal, eu fazia o que eu gostava. Quando eu chegava em casa, eu passei a adquirir uma certa responsabilidade e maturidade com relação a vou chegar em casa, tenho que estudar. Eu fui adquirindo essa responsabilidade de ir fazendo e ter que estudar e ter que entender e tal. Eu tive muita ajuda dos meus pais porque eles me ajudavam assim no fato de me explicar a matéria, sempre tirar minhas dúvidas, perguntar se estava precisando de algum professor particular, explicava se algum dia eu acabei não fazendo meu dever de casa. Às vezes é porque eu estava muito cansada, às vezes é porque era um trabalho em grupo e eu não podia me encontrar com os meus amigos nas outras casas, porque eu estava trabalhando. Então, assim, não é que era uma coisa que eu não gostasse de fazer, eu amava. E fui adquirindo a responsabilidade para que eu continuasse fazendo o que eu amava. Então, E você hoje, desculpa, você olha para frente academicamente, como é que você está em termos desse mundo de conhecimento oficial? Porque eu não imagino que você vai deixar de atuar, né? Eu imagino que isso seja o ar que você respira, o sangue que pulsa na tua veia, mas eu tenho certeza absoluta que você não vai se contentar só com isso, né? Então... Nunca me contentei, né? Exatamente. Então, assim, planos de outros livros, planos de outras coisas. Eu sei que você já está estudando inglês pra caramba, eu sei que você vai aprender bem espanhol, eu sei que você tem uma vida acadêmica que eventualmente você possa participar e trazer dela para dentro da tua vida. Como é que é isso? Então, ano passado, mais ou menos no fim do ano passado, eu tive assim um baque de maturidade que veio, graças a Deus veio muito bem para mim. Por quê? Porque eu
quando eu era criança, até mais ou menos aquele ponto, eu via o meu futuro como um sonho. E agora que eu cresci, eu preciso ver o meu futuro como uma realidade. Eu preciso fazê-lo, preciso tornar ele realidade. Porque só porque você se sonha ganhando Oscar, ou ganhando um campeonato de surf, ou ganhando um campeonato de comer cachorro-quente, não quer dizer que isso não vai acontecer. Se você correr atrás e se dedicar, quem sabe? Então, campeonato assim, de comer cachorro-quente, eu quero me dedicar a esse. Também. Mas você tem ideia? Você acha... Você já pensou assim, eu quero me formar em... Então, isso passa pela sua cabeça? Então, passou sim. Ano passado eu fui a Ushuaia, que fica na Argentina. O fim do mundo. Então eu pude aprimorar ainda mais o meu espanhol, que eu já estava estudando. Hoje em dia eu falo com pessoas assim, tipo assim, tem um aplicativo que se chama Amigo, e onde você pode falar por videochamada com pessoas do outro país. Então eu treinei bastante também meu inglês e meu espanhol lá, para eu tentar não perder. E percebi que eu adquiri uma certa fluência. Então eu percebo que da mesma forma, por mais que eu tenha um pouco mais de dificuldade no inglês, eu percebi que da mesma forma eu ainda consigo também adquirir o inglês, né, para mim. E aí o que aconteceu? Eu percebi que assim, eu quero fazer faculdade de História. Que bonito. E aí eu tenho duas... Aí as pessoas que me veem como atriz falam assim, cara, você não quer fazer cinema? Você não quer fazer artes cênicas? Você precisa ter uma boa desculpa para fazer história. As minhas duas desculpas, que são motivos, são, primeiro, vou ver como eu, Letícia, uma pessoa normal, sem minha parte atriz, que também é uma parte de mim, obviamente, mas eu amo história. É assim, uma matéria que eu adoro estudar. Se eu, estiver estudando matemática, eu não gosto de matemática, não mesmo. E aí eu preciso adquirir história, eu preciso adquirir a forma da história, o jeito que é aprender história, a matemática, e eu consigo estudar e eu aprendo tudo. E com a minha parte atriz? Você precisa fazer cinema para ser uma boa atriz, você precisa fazer artes cênicas para ser uma boa atriz. Não precisa. Na minha opinião, não precisa. E é bom para mim saber história porque eu quero aprender a história do mundo. Eu quero aprender por que aquela pessoa passou, pelo que a outra pessoa passou, como aconteceu a revolução de não sei o quê, como as mulheres viraram feministas, como as pessoas viraram antirracistas, como tudo aconteceu. Porque se um dia eu for trabalhar aquilo, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. Vocês vão estudar história para poder contar histórias. Muito obrigado, Isso. Letícia Braga. Muito obrigado.